professores, eu sou Mábia Monerá e mais uma vez estou aqui no programa da OAB, que hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o assédio moral nas relações de trabalho. Os trabalhadores têm muitas dúvidas sobre esse assunto. Até que ponto o empregador pode usar o seu poder diretivo em relação ao seu empregado? E até onde vai o limite dessas relações? Hoje eu tenho aqui dois convidados que vieram a brilhantar o nosso programa. Doutora Tânia Baroni, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Ela é professora de Direito do Trabalho da Unifeso, atualmente é coordenadora e já atuou há muitos anos na nossa cidade como oficial de justiça. Pessoa bem conhecida aqui da nossa cidade. Quero parabenizá-la também, doutora, pela excelente aprovação dos alunos da Unifeso na prova da OAB. Nós estamos, na verdade, Mábia, muito satisfeitos com esse resultado, porque até o momento o retorno que nós temos é de que todos os alunos que foram para a segunda fase da prova da OAB foram aprovados. Isso é um sinal excelente, né, de que nós estamos tendo em nossa cidade um ensino de grande qualidade. Nós estamos nos esforçando e trabalhando para isso. Que é o resultado de um bom trabalho, né? Obrigada. Estamos aqui também com o doutor Ruiz Alcântara Filho, que é advogado civil no Rio de Janeiro e aqui em Teresópolis. Também é professor em vários cursos preparatórios para concurso e também foi professor da Emerge. É um prazer tê-lo aqui, doutor Ruiz. Prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês. Eu acompanho o programa OAB em Foco e realmente estou me sentindo muito honrado de estar aqui e sentindo nas costas o peso da responsabilidade, que é um dos programas mais sérios e respeitados da televisão de Teresópolis. E não posso deixar também de parabenizar a FESO pelo resultado na prova da OAB, porque é a faculdade da nossa cidade. Exato. São os nossos colegas que estão saindo dali, e a partir do momento que nós vemos uma situação como essa acontecendo, a FESO dando um show na prova da OAB, prova essa que é difícil, é complicada, é truncada, nós ficamos muito orgulhosos de ver essa situação se armando com uma volta por cima da FESO muito grande. Então, parabenizar diretamente a minha colega, minha amiga Tânia. Muito obrigada, mas vamos parabenizar os alunos, que estudaram, se empenharam muito. Verdade. Claro, parabenizar os alunos. Muito e estão, na verdade, honrando o nome da instituição Exatamente, onde eles honrando estudaram. o nome da instituição e, acima de tudo, o nome deles também. Com certeza. Mostrando com que a superação é o que está por trás de tudo isso aí. Eu quero parabenizar também os professores. Nós temos professores do Rio, né, doutora? Mas temos também professores de Teresópolis. Muitos são professores. Advogados, são colegas daqui que têm uma excelente qualidade de ensino também, Com né? certeza. Parabéns. Bom, vamos então entrar no nosso tema de hoje, né? Um tema um pouco árido, mas eu acho que vai ser bastante esclarecedor. Doutor Ruiz, vamos à questão básica, né? O que é o assédio moral? O assédio moral na relação de trabalho, né? A gente tem que começar para entender o assédio moral, a questão do dano moral. O dano moral, vamos colocar ele de forma lato, e ele se subdividindo no dano moral estrito sensu e se subdividindo no assédio. E o assédio, nós vamos dividir ele também no assédio moral e, por que não, no assédio sexual, né? Então, quando a gente pensa no dano moral e no dano moral estrito sensu, é fácil a gente visualizar o empregador chegar para o empregado e colocar o dedo na cara dele e falar: você é um imbecil, você é um idiota, olha o que você fez, você não serve, você é um péssimo empregado. Nós temos aí já configurado diretamente um dano moral. O dano moral aconteceu. Agora o assédio não. O assédio, ele vai ter uma nuance bem diferente. Por quê? Porque o assédio, ele não vem num ato. O assédio, ele é um acontecimento. Ele vai devagar. Aquela pessoa que é vítima do assédio, ela não se sente mal de primeira. A coisa vai acontecendo. Agora, acontece quando? Tem doutrinador que diz que precisa de 3 anos daquela prática, mas eu não concordo com isso não. Eu vou mais por uma linha da Alice, da Vollia, que são doutrinadoras sensacionais. Aliás, um parênteses, as mulheres em direito do trabalho
são fenomenais, né, nesse tema, e vocês estão começando a tomar conta de toda a área jurídica, o que eu acho sensacional. Mas o assédio moral, voltando aqui, ele vai acontecendo devagar. Como é que acontece? Eu, empregador, chego para o empregado A e dou a ele uma tarefa impossível de ser cumprida. Já começa a ficar uma coisa até um pouco evidente. Para aquele outro trabalhador, eu favoreço ele, para os demais trabalhadores, mas aquele ali, de alguma maneira, eu estou fazendo ele se sentir discriminado. Eu estou atacando a autoestima dele. Estou fazendo ele se sentir mal. Ele vai sair do emprego hoje, vai para casa com uma sensação ruim. Amanhã, quando ele acordar para voltar para o trabalho, ele não vem com prazer. Então, está se configurando aí uma questão de um assédio moral. E o assédio moral também, às vezes, não é assim só com a questão do excesso do trabalho. Imagina que eu vire, eu empregador, e falo, fulano, você vai fazer um relatório de 200 folhas. Cicrano, você também, 200 folhas para amanhã. Agora você tá bom 50, tá? Eu acho que 50 é o que você vai conseguir fazer. Eu estou desvalorizando aquele empregador. Estou deixando ele com menos funções para fazer ele pensar que ele não é tão bom quanto os outros. E também vemos exemplos, a gente sabe que no direito do trabalho, aquele cargo comissionado de confiança não tem estabilidade. Eu posso contratar você para uma função de confiança e depois retirar, né? Agora imagina que eu contrato você hoje, dou 3, 4 dias e de forma que todo mundo assim desconfie e perceba, eu te tirei daquela função para dar um ar que você não é confiável naquela relação de trabalho. Então, a grande nuance do assédio moral está especificamente naquela coisa paulatina, gradual, que vai minando pouco a pouco a autoestima do empregado. É verdade. Doutora Tânia, por exemplo, nós estávamos conversando ainda há pouco, né, sobre essas metas que os empregadores impõem aos seus empregados, né? Isso também pode ser um motivo gerador do assédio moral? Dependendo da situação, pode sim, porque na verdade o empregador, ele pode estabelecer metas a serem cumpridas, não existe nenhum impedimento para que isso ocorra. Tudo vai depender da forma como ele vai exigir o cumprimento dessas metas, né? Hoje, nós estamos percebendo que esse assédio moral ele é fruto muito de uma situação de globalização, né? Predatória, econômico-predatória mesmo, onde a concorrência é muito grande, a exigência é muito grande, onde os empregadores hoje visam só o lucro e esquecem dessas relações humanas que existem no âmbito da empresa. Então ele visa aquele lucro, aquele sucesso empresarial em detrimento até da saúde psíquica dos seus empregados. Então expondo os empregados a humilhações, entendeu? Na hipótese de não baterem essas metas, como nós conversamos ainda há pouco, né, de uma determinada empresa que quando o empregado não conseguiu bater a meta, ele colocou um burrinho em cima da mesa do empregado, expondo esse empregado, né, à chacota, à humilhação, a piadas de todos os seus outros colegas de trabalho. Então, como o Ruiz bem observou, essa questão ela vai minando as defesas do empregado e, às vezes, o próprio empregado ele demora a perceber isso. E mesmo quando ele percebe isso, ele não raro fica quieto durante um longo tempo, né? Até porque nós vivemos sobre essa ameaça de desemprego, né? Exatamente. Então o empregado, ele fica naquela situação se sentindo humilhado e não sabe detectar exatamente o que está acontecendo, mas ele está desconfortável com aquele emprego, mas ao mesmo tempo aquela ameaça, né, de ficar desempregado faz com que ele muitas das vezes se submeta a esse tipo, né, de vexame, de humilhação, com medo de perder o emprego. O próprio nome já diz, né, o assédio, né, a opressão do trabalhador. E é interessante observar também que às vezes o assédio não é só
o chamado bossing, que é do chefe para o empregado, mas pode acontecer também de baixo para cima. Uma determinada pessoa galga a posição de chefe daquele departamento na empresa e os subordinados dele boicotam o computador dele, trancam ele no banheiro, destroem o trabalho dele. Isso também acontece e também é indenizável, e a empresa tem que ficar de olho para isso não acontecer, porque isso vai gerar a indenização. Interessante. Nós temos vários exemplos, né, de assédio moral, mas, doutora Tânia, como a gente pode identificar o limite entre o poder do empregador, né, do patrão, até onde vai esse poder e depois aonde ele ultrapassa o limite do respeito, o limite da lei? Olha, na verdade, eu penso que as relações de trabalho, como elas são calcadas, né, nesse poder hierárquico do empregador e na subordinação que o empregado tem, né, subordinação jurídica, na verdade, que o empregado tem em relação ao seu empregador, que é concedido pela própria lei, né, não fosse a subordinação dos elementos que caracterizariam a existência de contrato de trabalho, eu me arrisco a dizer o mais importante para caracterizar, né, a existência de contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho ele é o que mais se presta a esse tipo de assédio, né? Porque a própria lei autoriza essa situação de subordinação. E isso já vem, gente, desde que o mundo é mundo, né? Desde que não existiam essas normas de trabalho, desde que não existia a CLT, aquele conceito, desculpa, do trabalho mesmo escravo, né? Então isso vem um ranço de que o empregado deve subordinação ao seu empregador. Exatamente. E como, né, a doutora Tânia muito bem colocou, a subordinação é jurídica, nunca é pessoal, não é a pessoa do empregado que está subordinado ao empregador, é uma subordinação criada pela lei, como ela bem colocou. Então, muitas das vezes o empregado acha que o empregador está fazendo aquilo porque ele está no direito dele, né? Ele assume a responsabilidade, né, pelas consequências do trabalho do empregado. Então, já vem aquele ranço, não, eu tenho que me subordinar, ele é meu patrão, né, ele manda em mim, e se submete a isso. Então, eu acho que esse liame entre o poder diretivo do empregador e o início, né, dessa prática do do assédio moral, às vezes ele é tênue, né? Verdade. Eu acho que é aquela repetição da humilhação, né, o excesso desse poder de comando, né, que vai acabar indo para este caminho do assédio moral, quando realmente o empregado começa a ser humilhado mesmo, porque uma coisa é o empregador ter o poder de comando da prestação de serviço e outra coisa é ele se utilizar do seu empregado, né, com a finalidade de humilhação. Esse assédio também pode ser visto, doutor Ruiz, nas hipóteses em que várias pessoas, por exemplo, dentro de uma empresa, várias pessoas com a mesma capacidade, ao mesmo tempo, são promovidas e determinada pessoa não. Exatamente. Seria um tipo de assédio? Pode sim. A grande questão, na minha opinião, na minha modesta opinião, no tocante ao assédio moral, está na observação do que está acontecendo com a autoestima daquela pessoa. A partir do momento que aquela pessoa está começando a se sentir diminuída, você tem sim o assédio. O assédio é um tema muito difícil, pelo seguinte, você não tem como mensurar quando ele acontece. Não dá, tanto é que tem autores que tentam dar uma taxatividade a ele, tem que ter 3 anos daquele ato acontecendo para se configurar o assédio, o que eu sou muito contra no direito. Dentro de 3 anos o trabalhador já adoeceu. Não, e eu sou contra no direito. E com 3 anos submetido Deus, a assédio moral, já dá uma rescisão indireta, não? Também. Mas ele já está tão abalado emocionalmente. Exatamente. E eu não gosto disso quando tentam no direito colocar índice para as coisas. Por causa dessa mania que se tem de colocar índices, metas e tópicos para serem cumpridos, ou critérios, diversas injustiças são cometidas.
Um assédio, o dano moral, sim, se configura com um único ato. Mas o assédio moral é desse único ato para lá. Isso não quer dizer, se eu disse é desse único ato para lá, pode ser também num único ato. Eu posso, imagina uma pessoa que está numa empresa esperando uma promoção, preenche os requisitos e não é dada a ela aquela promoção, requisitos subjetivos, é dado a outra pessoa por alguma coisa que essa outra pessoa fez inferior àquela, a pessoa pode se sentir diminuída. A grande questão é essa. E a Tânia estava falando uma coisa interessante, em questão da globalização. Hoje em dia, cada vez mais o desemprego, ainda mais em países desenvolvidos e em desenvolvimento, não nos subdesenvolvidos. É muito grave por causa de uma coisa que está acontecendo, uma situação chamada outsourcing, que é justamente nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, a questão dos outsourced é muito grande. O que é isso? Eu tenho uma empresa e nessa minha empresa tem um call center. Ali, aquela empresa, eu pego aqueles meus funcionários que estão ali, demito todo mundo e contrato um call center na Índia, que é o país que está tendo mais isso. Então, a minha empresa, que antes fabricava e vendia, hoje é um modesto escritório milionário. Por quê? Porque o produto é fabricado na Índia, e é fabricado na China e é vendido pelo indiano. O americano lá liga para um telefone, esse telefone desloca a ligação para a Índia. Na Índia, o indiano vende o produto, envia para a China despacha para os Estados Unidos de volta. Então isso aí é um problema também das relações de emprego que está acontecendo, especialmente nos países desenvolvidos, e já está começando a acontecer aqui. No nosso país. Já está começando a acontecer aqui. Doutor Ruiz, eu vou lhe interromper um pouco, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já falando sobre assédio moral nas relações de trabalho. Não saia daí. Olá, eu sou Mábia Monerá e esse é o programa OAB em Foco. Voltamos agora ao segundo bloco. E nós estamos falando hoje, tendo um debate aqui muito interessante sobre assédio moral nas relações de trabalho. No bloco anterior, o Dr. Ruiz estava falando sobre um tema de nível internacional. A questão do outsourcing. Exato. A questão do outsourcing, como eu estava dizendo, é aquela situação da empresa que o seu call center não se localiza mais no país. Muito comum nos Estados Unidos, que eles estão utilizando call centers geralmente indianos, que o indiano ele aprende a falar o inglês desde criancinha, então ele tem aquela fluência na língua, com aquele jeitinho engraçado deles de falar o inglês, né? E a produção daquele produto que a empresa americana vende é indiana. É a crise dos Estados Unidos verdadeira, em minha opinião, é essa. Essa é a grande crise que gerou a questão da crise das hipotecas, que gerou isso tudo que está acontecendo aí. Mas, enfim, por que eu estou colocando a questão do outsourcing? Que isso vai chegar aqui no Brasil. Vai chegar e vai começar a acontecer aqui também. O Brasil está a um passo atrás dos países desenvolvidos, mas um passo à frente de muitos países que são subdesenvolvidos verdadeiramente. Então, isso é uma questão de futuro. E a questão do outsourcing já começa a gerar aquele receio dentro da empresa de isso acontecer. E já a empresa outsourced, a que já está lá funcionando dessa forma, geralmente no cenário internacional, o que está acontecendo é que aquele indiano que está atendendo a ligação, o americano identifica que ele não é americano e com muita frequência começam a ligar para aquela empresa, não para comprar os produtos, mas para humilhar e ofender aquele que está atuando no call center. Agora, quem é que tem que tomar conta disso? É o empregador. Nessa questão que eu estou colocando, que já é uma questão jurídica que virá ainda no futuro. Até as questões atuais, que como nós conversamos aqui, a questão do bullying, como é reconhecido quando você tem um empregado contra empregado, empregador, empregado, 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 geralmente nessa questão, que é a questão do bullying, quem tem que tomar conta disso e não deixar acontecer é o empregador. Mas o empregador, às vezes, adota uma outra postura que gera também a indenização por danos morais em virtude do assédio moral, que é o incentivo ao dedo duro. O que é isso? É fazer com que os empregados denunciem, delatem aquele colega que ao invés de estar no computador, está no Facebook.
Ao invés de estar no computador, está no MSN. Ao invés de estar ali batendo o trabalhinho dele, está batendo papo pela internet, está jogando paciência. Então, nessas situações, está acontecendo de empregadores determinarem que os seus empregados delatem. E isso faz com que não haja coesão, harmonia, união entre os empregados. Não havendo a união, qual é o objetivo dele? A união faz a força, ele quer acabar com a força. Deixa eu ver se eu entendi. Então, explicando para os nossos telespectadores, né? O assédio moral, ele tem várias nuances. Ele pode ocorrer diretamente do chefe, do empregador para com o seu empregado. Pode ocorrer, nesse caso, desse seu exemplo, né? Do cliente com o empregado. Uhum. E pode ocorrer também entre os colegas. Entre os colegas. Mas no final das contas, processualmente falando, se uma pessoa vier a buscar a Justiça do Trabalho reclamando de um assédio moral, seja em qualquer desses níveis, sempre o empregador vai responder por isso? O empregador tem que tomar conta disso. Ele é o responsável. E aí, evidentemente, quando você tem um dano, vamos aí pegar aquelas questões de exclusão da culpa, né? Porque você tem aí praticamente, ousa dizer, que uma responsabilidade objetiva do empregador. Sim. A responsabilidade dele é objetiva. Ouso dizer isso. Agora, por outro lado, é evidente que se um cliente entra nas Casas Bahia, chega nas Casas Bahia, xinga o vendedor, não é, o empregador pode ser afastado dessa relação porque você tem uma conduta exclusiva de terceiro. Mas só que nesse caso você tem diretamente configurado o dano moral. Mas o assédio moral já funcionaria diferente. Imagina que você está numas Casas Bahia e aquele funcionário ele é sempre colocado para vender o produto que não vai vender. Um produto que vai sair, vai ter pouca saída. E no final, na hora de ver quem alcançou as metas, ele evidentemente não alcançou, porque o produto que ele foi colocado para vender não é muito apreciado, não tem muita saída. E ele é sempre colocado, olha, quem vendeu menos foi o Joãozinho, que não conseguiu vender as máquinas de escrever. Imagina se relança máquina de escrever, bota um vendedor para vender só máquina de escrever. Ele vai vender uma só. Depois ele pega, olha que vergonha, você não vendeu nenhuma. E ele é humilhado com aquilo. E aí, mas como você perguntou, aquela questão do empregado para empregado, o empregador tem que fiscalizar isso. Ele tem esse poder. Ele não pode deixar isso acontecer. E a gente pensa assim, o que o empregado tem que fazer? Ele tem que buscar os direitos dele, sim. No intervalo, nós estávamos falando de uma série de órgãos protetivos que nós temos no Brasil no tocante a isso. Agora vai uma crítica ao brasileiro minha. Você vai em outros países desenvolvidos, você tem muito menos órgãos protetores. Sabe por quê? Porque em países desenvolvidos, quem eles procuram é o advogado. E o brasileiro não tem o hábito de procurar o seu advogado antes. Procura o seu advogado depois. Se você vai buscar o seu advogado depois, você está contratando alguém para remediar. Você não vai estar contratando alguém para te instruir, para te ajudar a não deixar o dano ocorrer. É como médico, né? No exterior o advogado é como médico, né? Tem uma procura maior. Agora no nosso país... Mas essa situação é um pouco complicada. É um pouco complicada no sentido de que o empregado, ele tem o justificável ou justificado receio de buscar a reparação dos seus direitos no curso do contrato de trabalho. Exatamente. Porque como nós não temos nenhuma garantia de emprego, né? O empregado, ele só busca a reparação dos seus direitos quando ele perde o emprego. É a justiça né? dos desempregados. Exatamente. Né? É por isso que nós dizemos hoje que a justiça do trabalho é a justiça dos desempregados. Por quê? Porque fatalmente, se ele recorrer ao judiciário até antes que um dano maior se instale, ele vai perder o emprego. Né? Eu, quando estou dando aula, eu ouço muito os alunos dizerem assim, a justiça do trabalho é protecionista. O direito do trabalho é protecionista. E tem que ser. É a função social dele. Exatamente. Ele é um direito social e é uma única maneira que tem de equilibrar uma relação que por si só já nasce desequilibrada, né? Que é a exploração do trabalho em detrimento do poder econômico. Agora, preste atenção numa coisa, eu digo muito isso para eles. As leis são protecionistas? São. Agora eu quero ver o empregado
exercer o seu direito baseado naquela lei no curso do contrato de trabalho. É muito difícil. Então, a defesa está ali. Mas o grande problema do empregado é ele exercitar o seu direito estando o contrato de trabalho em curso. E ainda mais numa situação dessa em que ele está sendo exposto a um constrangimento, a humilhação. É claro que ele quer botar um fim naquilo, mas recorrer ao judiciário, para ele, é muito complicado. É muito difícil. Né? Isso é uma verdade. E praticamente, eu me arrisco a dizer, só para não generalizar ao extremo, praticamente impossível. Né? Hoje nós só vemos na Justiça do Trabalho aqueles empregados que detêm algum tipo de estabilidade. Né? Isso do curso, né? No curso do contrato de trabalho recorrer à justiça, o que normalmente é o caso dos bancários, né? Que recorrem à justiça. E nós vemos também na Justiça do Trabalho a discussão central hora extra, se trabalhou demais, trabalhou de menos, se tem o 13º, se recolheu o INSS, se o FGTS está em dia, se estão pagos, ou se o carnê do seguro-desemprego está pago. É isso, não vai ver uma situação como essa, muito embora a Constituição Federal diga claramente que a competência da Justiça do Trabalho compete à Justiça do Trabalho julgar as ações de danos morais relativos aos contratos de trabalho. Isso está lá patente no artigo 114, né? E eu acho que ainda na dignidade da pessoa humana que já está ali desde o artigo 1º, né? Consagrada ali e a as dignidade normas da OIT humana estão se preocupando com isso, até porque as relações de trabalho estão sendo vistas hoje em dia como a terceira dimensão dos direitos humanos, e nós temos na nossa Constituição, após a emenda 45, o acréscimo de um parágrafo no artigo 5º, prevendo um procedimento qualificado para que as normas de direitos que versem sobre direitos humanos, elas integrem o nosso ordenamento jurídico com status de emenda à Constituição. Não é como emenda, isso é uma confusão que os alunos fazem. É com status de emenda à Constituição. E eu entendo claramente que os tratados internacionais, bem como as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que hoje em dia, se a gente for fazer uma análise das mais atuais, das mais modernas, estão se preocupando com a questão do assédio moral, porque os outros temas já foram resolvidos. A questão de hora extra, vai trabalhar hora extra, a questão de periculosidade, isso tudo, uma técnica. Já tem praticamente, é uma coisa já resolvida, não tem muito o que discutir. Vai explodir, é perigoso, ponto final. Agora, e o assédio? Então a OIT está caminhando também por esse lado, e aí sim nós vamos entender bem que a questão tem a ver com direitos humanos. E se entrar no nosso ordenamento jurídico, com aquele quórum qualificado, tem que entrar com status de emenda. Só que aí, até agora, nenhuma, né? Agora, veja também que as leis, por exemplo, nós estávamos falando sobre essa questão da função social no direito do trabalho, que é diferente da questão vista na área civil, né, que defende o quê? O patrimônio. O direito do trabalho defende o quê? O ser humano, o trabalhador, é outra visão. Então, realmente, eu também, quando era aluna, achava isso, o direito do trabalho é protecionista, mas tem um porquê. Né? Claro. E interessante que também nessas evoluções em que você falou, da OIT e toda a lei que ela vem se dirigindo para a dignidade da pessoa humana, né, para respeitar esse princípio constitucional, fazendo uma analogia para a parte processual, nós vemos que tudo tem evoluído, inclusive o espírito do legislador, para acompanhar muito o pensamento da seara trabalhista. Concorda? Com certeza. Essas inovações aí do projeto de alteração do CPC, né, doutor Ruiz? Tem muitos procedimentos ali que imitam o quê? O direito do trabalho. Com certeza, e cada dia mais nós estamos vendo que as atualizações de Código de Processo Penal, de Código de Processo Civil, vêm se utilizando de mecanismos que já são utilizados há muitos anos pelo processo do trabalho. Exatamente. Né? Numa tentativa até de agilizar, de modernizar, e às vezes são as pessoas, aqui vai um desabafo, tá? De uma pessoa que é apaixonada pelo direito do trabalho, por pessoas que criticam, né, o direito e o processo do trabalho e que hoje estão adotando técnicas processuais trabalhistas. É o patinho feio do direito, não é? É o direito do trabalho. Mas sabe o que aconteceu com o patinho feio? Virou um cisne. E se a gente for olhar o que aconteceu com o direito civil, com o Código Civil de 2002, ele
deu uma lida na CLT. Diversos institutos vieram dali. E eu acho muito engraçado, quando eu era criancinha, bem pequenininha, recém-formado, entrando nos cursinhos preparatórios de direito, ou seja, tendo o primeiro contato com direito, dali, recém-formado, eu me lembro de um professor que hoje ele é desembargador do Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Bezerra de Mello. E eu acho ele um cara sensacional, genial. Na época ele era defensor público, professor de Direito Civil do CEPAD. O Marco Aurélio chegou numa sala de aula, né, e falou, quer entender o direito civil? Quer saber para onde vai o direito civil? Estude direito do trabalho. Que coisa. Estude, porque o direito do trabalho olhou para um, olhou para outro e falou, você é mais fraco na relação jurídica e direito material. Você é mais forte. Eu vou equilibrar essa balança aqui. Quem foi que fez isso? Com a defesa do consumidor. Também. Começou a olhar, vamos olhar o que o contrato quer dizer, o contrato verdade. Até a anotação na CTPS pode não corresponder à verdade. Deixa eu ver qual é a verdade disso aí. Quem fez isso também? O Código Civil. Antes, escreveu, acabou. Então, aquela relação contratual, engessada, antiga do direito civil com o código anterior, ele realmente tomou um baque muito grande com o novo Código Civil, mas inspirado por quem? Não dá para negar, vou falar, os civilistas se não gostarem do que eu vou falar, problema deles. Veio do patinho feio que virou cisne chamado direito do trabalho. Essa é a grande verdade. Pois é, então o direito do trabalho, apesar de ser, por exemplo, a nossa consolidação, leis esparsas de 1946, mas na realidade já tinha um olhar diferenciado, tentando equilibrar e ao mesmo tempo estava à frente Com certeza. de vários direitos. Com Direito certeza. civil, penal, enfim. Gente, vamos fazer um breve intervalo, continuamos a falar no próximo bloco, não saia daí, voltamos já já. Olá, senhoras e senhores, esse é o programa OAB em Foco. Estamos de volta agora ao terceiro bloco. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, que é a doutora Tânia Baroni, o doutor Ruiz Alcântara Filho, que estão esclarecendo vários assuntos dentro do tema assédio moral nas relações de trabalho. Doutores, no bloco anterior nós estávamos falando de como a Justiça do Trabalho, apesar de ser uma lei relativamente antiga, mas o pensamento dela, o espírito do legislador, estava muito à frente do seu tempo, né, doutora Tânia? Eu vejo muita modernidade na própria CLT, embora a gente precise realmente que ela seja revista. Eu acho que a gente precisa de um código de processo do trabalho, mas hoje os doutrinadores discutem muito sobre o fato de nós não termos no ordenamento jurídico um artigo ou um diploma legal que trate especificamente do assédio moral. Mas nós temos na própria CLT várias situações em que o legislador pensou sim no assédio moral, talvez ou com certeza não com este nome, né? Mas se nós formos olhar o rol de situações que podem dar origem a uma rescisão indireta do contrato de trabalho por culpa do empregador, ali no artigo 483, nós vamos ver várias situações que podem configurar o assédio moral. Que, por exemplo, exigir do empregado trabalho acima das suas forças. Assédio. Assédio moral. Certamente. Né? Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Esse, então, é o mais amplo deles todos, né? Deixa até bem aberto o leque de possibilidades de se caracterizar o assédio moral. Não fornecer o empregador os instrumentos de proteção individual, os equipamentos de proteção individual. Submeter o empregado a risco manifesto de mal considerável. Tudo isso é assédio moral. E nós estamos ali com aquele artigo velhinho, 483 ali, que dá já ao empregado um norte, a possibilidade dele pleitear a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Não é o melhor mecanismo? Acho que não. Não é o que o empregado pretende? Também acho que não. Né?
o empregado, muitas das vezes, ele não quer rescindir o seu contrato de trabalho. Ele não quer parar de trabalhar. Aliás, eu digo muito que o sonho de todo empregado é arrumar um emprego, um bom emprego, onde ele tenha, pelo menos, os seus direitos básicos respeitados e que ele possa trabalhar tranquilamente ali o resto da vida dele, né? Então eu torço muito, inclusive, para que a fiscalização atue de maneira mais firme para acabar com essas ações que o Rui estava falando ali, ou pelo menos minimizar hora extra, atraso de salário, né? Não pagar adicional noturno. Gente, isso daí são direitos básicos. Não dá para acreditar que em 2011 só negue esse tipo de direito, entendeu? É isso que é discutido na Justiça do Trabalho atualmente. E essas questões mais evoluídas, como assédio moral, raramente se vê. Exatamente. Então, o que eu digo é o seguinte, o empregado, ele não quer rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Sim. Mas, às vezes, é a saída quando ele já não está suportando mais aquela situação de humilhação pela qual ele está passando com relação ao seu empregador. Ou, às vezes, até para complementar aqui, eu fiquei com vontade de complementar no bloco passado, com relação aos empregados. Porque hoje, essa concorrência entre os empregados é tão grande, né? Essa questão de você se especializar, de querer crescer no mercado de trabalho é tão grande que a gente está percebendo um aumento de casos de assédio moral que a gente chama de horizontal, entre empregados. Porque, na verdade, o que os colegas de trabalho querem é minar a resistência daquele colega que pode se sobressair para que ele não aguente mais e peça demissão. Como se fosse uma concorrência desleal. E é uma concorrência, né? Hoje a gente está vivendo uma concorrência entre os colegas de trabalho, porque é claro que o assédio moral que a gente chama ascendente, né? Ou melhor, desculpe, descendente do empregador para, ou do superior hierárquico para o empregado, é o mais comum. Mas a coisa é assustadora quando a gente percebe que o horizontal, né, entre os colegas de trabalho, essa disputa por cargos, por salário, por função, está se tornando tão acirrada que está fazendo com que eles se digladiem dentro da empresa para que o outro não suporte mais e peça demissão. E o empregador tem que ficar de olho porque isso é ruim para o negócio dele. Com certeza. Exatamente. Porque ele vai receber menos, o negócio dele vai andar menos, porque aquele empregado boicotado produziu menos. Mas isso daí não é decorrente também dessa visão super capitalista? Com certeza. Com certeza. E nada humanista, né? Nada humanista, que vigora na maioria das empresas hoje, né? Se o empregador, ele também só visa o lucro, né? Só visa o sucesso, esquece do lado humano, isso vai refletir também nos seus empregados. Essa questão da concorrência acontece até entre nós, profissionais liberais. Exato. Com a gente acontece muito isso, uma concorrência desleal. E é dentro da empresa, a sorte, vamos colocar assim, do empregado, que dentro da empresa ele tem que ter um empregador que o proteja disso, impeça isso. Tem um CNPJ, hein? Tem alguém por trás. Então tem que ter alguém protegendo. Nós não. Nós estamos realmente soltos aqui, mas temos que tomar cuidado porque às vezes a questão do assédio moral, quando nós falamos em relação à empresa, existe também, a gente não sei nem se vai dar tempo de abordar também a questão do próprio assédio sexual, que é uma questão que está sendo muito difundida na mídia, mas a questão do assédio sexual está acontecendo com muita frequência e muita coisa que parece que não é assédio sexual é. Recentemente eu fui num determinado posto de gasolina e eu percebi que tinha uma frentista lá, que estava, a função dela realmente abastecer os carros, mas o gerente ficava de gracinha em cima dela e a gente via que ela estava sem graça com aquilo, com um anel de casada no dedo, e sem poder dar um chega pra lá naquele cara, que é o chefe dela. Se ele fizer isso, ela está na rua. Então, esse medo, como a Tânia colocou já várias vezes aqui muito bem, o medo da perda do emprego. Você tem medo de perder o emprego porque reagiu ao assédio. É um terrorismo, não é? Você tem medo, se você reagir ao assédio, você tem medo de perder o emprego se você correr atrás do seu direito.
Então, é um problema sério demais para muita gente, para televisão, como acontece, dar soluções simplistas, rápidas e fenomenais para um problema dessa natureza. Muito complexo. Então, por isso que na maioria dos casos nós temos o quê? Ações para remediar algo que já aconteceu. Medidas preventivas são raras. Mas falando em medidas preventivas dentro das empresas, eu lembrei de um exemplo, não sei se os doutores concordam, acho que é a empresa Google, né? Que dentro do seu ambiente de trabalho tem uma sala de jogos, você pode levar o cachorro, eles tentam o quê? Por que eu estou dizendo isso? Eles tentam humanizar o local de trabalho, tentam criar ali, naquele ambiente, um certo grau de conforto para o trabalhador, para ele exercer a função dele com a cabeça dele mais aberta, para ter mais produtividade e, ao mesmo tempo, felicidade no trabalho. Isso é excelente. Como a doutora Tânia falou, ninguém é reclamante profissional, entendeu? Ninguém está ajuizando ações na Justiça do Trabalho toda hora, por quê? Porque eu sou um profissional, reclamante profissional. Não é isso, todo mundo quer ter o seu trabalho, quer permanecer nele. Acontece o quê? Que alguns empregadores, né, não cumprem a lei em questões básicas. Bom, dentro desse tema, nós poderíamos falar sobre a prova, né, do assédio moral dentro de uma reclamação trabalhista, de uma ação já ajuizada. Como funciona isso, doutora Tânia? É algo fácil, é complexo? Como funciona? Eu sempre acho que a prova no processo de trabalho é difícil. Seja qual for a alegação do empregado. A prova é sempre difícil. Porque o empregado já começa que não é ele que tem o acesso à prova, né? Normalmente, as provas das alegações do empregado estão na empresa, né? Não pertencem a ele. A prova testemunhal é uma outra questão muito complicada para o empregado. Não impossível, como alguns pensam, né? Mas muito complicada. Porque volta a situação do empregado ter medo de perder o emprego. Então, dificilmente um colega de trabalho que ainda está trabalhando vai, por vontade própria, espontaneamente, ser testemunha do colega, né? Porque existe aquela situação, aquela cultura, né, de que ele está depondo a favor de um e contra o outro, né? Quando isso é uma situação que tem que ser desmistificada. Não é isso, né? Aliás, ele não pode nem ir com essa intenção, né, senão ele é suspeito de estar defendendo o colega. Ele está indo lá para falar a verdade, mas vai colocar isso na cabeça, às vezes, até de empregadores mesmo, né? Existe, sim, um revanchismo em determinadas circunstâncias. Não é impossível, não, senão nós não veríamos tantos processos com provas testemunhais. Mas no caso de assédio moral, essa prova, ela vai assumir uma questão bem delicada, né? Porque você vai ter que provar, na verdade, uma questão muito subjetiva, que é o seu sofrimento, né? Que é a humilhação. E isso vem sendo muito discutido doutrinariamente, porque alguns empregados suportam mais do que os outros, né? Você tem mulheres mais fortes, né, que suportam melhor, que têm uma capacidade maior de reagir, de responder, outras mais fracas. Teoricamente, os homens teriam uma capacidade maior de suportar o assédio moral. Não sei se isso é verdade. Hoje eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. É porque os doutrinadores já entenderam que as mulheres, a primeira reação da mulher é chorar. E a do homem é querer vingança, né? Então, a forma de reagir passa uma impressão de que o homem assume uma situação de ser mais forte do que a mulher. Mas todos têm, até anotei, depressão, insônia, sonolência durante o dia e dor de cabeça é comum tanto ao homem quanto à mulher. Que sofrem o assédio. Que sofrem o assédio. Esses Agora, são sintomas decorrentes, né, do assédio. Exercitar essa prova, né?
é uma coisa complicada. Ainda mais se ele for assediado ou tiver sido assediado pelo seu empregador. Né? A questão da prova realmente é dramática. Não é dramática. Repara o seguinte, tudo que a gente colocou, tudo que foi colocado aqui hoje, tudo tinha uma barreira intransponível em todos os nossos comentários. Quais eram? Qual era essa barreira? O medo de perder o emprego. A pessoa se sujeita porque tem medo de perder o emprego. Às vezes a pessoa pratica o assédio moral porque tem medo de perder o emprego. Eu vou derrubar moralmente aquele cara que é para ele não tomar o meu lugar. Pratica com medo de perder o emprego. Vai testemunhar medo de perder o emprego. Até o próprio empregador, medo de perder o seu negócio. Porque dependendo da indenização, pode inviabilizar uma empresa. Então isso tudo é o problema, como eu estava ouvindo a doutora Tânia falando, em complementação também ao que eu estava falando, essa questão é muito complicada para, em poucas linhas, em poucos artigos legais, a gente definir. Eu costumo dizer que eu sou muito pouco legalista. Eu sou advogado, mas eu detesto letra de lei. Eu acho isso um horror, porque a letra de lei engessa. Eu sou muito mais adepto do bom senso no direito. Certa vez houve um movimento nos Estados Unidos muito grande das mulheres, quando queriam fazer uma emenda à Constituição americana, que tem 7 artigos, para dizer que homens e mulheres são iguais perante a lei. E as mulheres reagiram a isso. Nós não vamos admitir uma emenda dessa. Por quê? Porque eu não preciso que a lei diga que eu sou igual. Era isso que as mulheres diziam. Eu sou porque sou. Eu não preciso que diga. E uma sociedade desenvolvida tem menos leis. Gente, nós vivemos num país, é o único país do mundo que tem uma lei, e olha qual é a lei, a Constituição, que diz que o ato administrativo tem que zelar pela moralidade. É o único país do mundo. E a gente teve que colocar isso na Constituição, e mesmo assim vamos ouvir norma programática. Complicada mesmo, porque aqui você vê, para que alguns direitos não sejam descumpridos ou até discutidos, tem que estar na lei. Você pega artigos que foram incluídos no capítulo dos direitos da mulher, gente, eu leio aquilo, e aquilo é uma coisa totalmente desnecessária. Né? Dizer que a mulher não pode ser discriminada porque casou, porque ficou grávida. Gente, isso é óbvio que não pode. Né? Isso é natural. Que a gente tem que fazer ode ao óbvio o tempo inteiro. Exatamente. E repara o seguinte, nós temos uma lei que diga o que é assédio moral especificamente? Não. Nós temos algum regulamento, portaria do Ministério do Trabalho dizendo? Não. Hoje, aqui, a doutora Tânia pegou a CLT e falou, olha, vamos encaixar o assédio moral aqui, no artigo tal da CLT. Pronto. O raciocínio jurídico dela trouxe pra gente uma visão de proteção ao assédio moral. A partir do momento que nós trouxermos leis demais, nós temos várias tramitando, projetos de lei. Nós inviabilizamos o direito, sabe? Existe um ditado, me desculpa, de tanto enfeitar o filho, o diabo lhe meteu um rabo. É exatamente isso que eu tenho medo que aconteça com o direito do trabalho. Uma vez que ele foi, a gente pode dizer que ele está elevado a terceira dimensão dos direitos humanos. Então, é um perigo que corremos. Agradeço os esclarecimentos dos doutores, mas infelizmente eu tenho que encerrar esse bloco. Voltamos já, não saia daí. Olá, esse é o programa OAB em Foco. Voltamos agora ao 4º e último bloco e estamos falando sobre assédio moral nas relações de trabalho. Nós temos visto que as mulheres, segundo um entendimento generalista, encaram isso de uma forma mais frágil. Por outro lado, os homens demonstram uma força maior
O que a doutora tem a complementar nesse entendimento? Eu não sei se seria uma força maior, mas eu acho que os homens eles têm talvez um pouco mais de dificuldade, são mais radicais com isso, né? Existem estudos que comprovam que as mulheres, por exemplo, têm crises de choro, insônia, falta de apetite, enquanto os homens têm, o que eu já falei, o desejo de vingança, mas a incidência de tentativas ou de pelo menos pensamento em suicídio é muito maior com relação aos homens do que com relação às mulheres. Os homens não conseguem, talvez, lidar com isso da mesma forma que as mulheres não. Eles pensam em medidas muito mais radicais. Mas eu acho, Mábia, que isso é um pouco cultural também. Né? Aquela coisa, eu sou homem, eu tenho que ser forte, eu tenho que reagir, eu não posso me submeter, homem não chora, aquelas coisas. Então aquilo vai criando, né, um mal-estar tão grande que aí vem a ideia do suicídio, né? Porque ele não encontra mais saída para isso, aí ele pensa até em acabar com a vida dele. E é aí que a gente encontra, nesse ponto, exatamente onde está o assédio moral. A pessoa não pensa assim, eu quero morrer, eu não aguento mais porque eu sou moralmente assediado. Ele pensa assim, eu quero morrer, eu não quero mais porque eu sou um fracassado, porque eu sou incompetente, porque eu nunca vou sair da onde estou, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Ou seja, repare como o assédio moral molda o pensamento, a autoestima da pessoa. No tocante ao assédio moral mesmo, a pessoa não pensa, eu estou sendo assediado moralmente, suposto, quero morrer. Não é isso. Não, claro que não. Fora que o assédio moral, ele além dessas questões, né, psíquicas todas, ele ainda vai ter um reflexo, pode ter, está tendo reflexos psicossomáticos, né? Está refletindo na saúde do trabalhador. Lógico. E hoje nós temos afastamentos previdenciários que decorrem diretamente de assédio moral. Exatamente. Nós temos notícias de questões de LER, de lesão por esforço repetitivo, que decorrem de assédio moral. Que impressionante. Impressionante. Ou porque o empregado se esforça mais para tentar superar aquilo, ou porque ele somatiza. Então, o assédio moral ele está interferindo hoje também na Previdência Social, no número de afastamentos de empregados por auxílio-doença, e alguns já vêm entendendo que isso é acidente de trabalho decorrentes de assédio moral. Eu gostei de uma colocação que a doutora Tânia fez aqui, dizendo no tocante ao que acontece com o homem, o que acontece com a mulher. Eu acho que tem, tanto nos homens quanto nas mulheres, existem fatores que podem abrir a possibilidade para ele ser vítima do assédio moral, ou quanto também fatores para impedir o assédio moral. Evidentemente que se tem numa empresa um cara com 1,95 m e marombeiro, dificilmente alguém vai ficar brincando à toa com ele. Da mesma maneira, uma mulher bonita, bem apresentada, uma gata, a maior probabilidade é de ficarem de gracinhas com ela, cortejos, do que tratarem mal. Agora, aqui no intervalo, até vou adiantar que você ia falar sobre isso, a questão da mulher e negra. Isso. Que realmente nós vivemos numa sociedade em que a mulher e negra acaba sendo as que mais sofrem o assédio moral. Ainda, né? Ainda. É uma coisa 2011, atrasada demais. 2011, nós estamos nessa situação. Então, realmente a questão do assédio moral, fatores físicos como esses que eu coloquei aqui e fatores mentais também, evidentemente que uma pessoa que é altamente capacitada, está numa empresa, mas ele é mais graduado, ele é mais, tem um estudo maior, dificilmente vão tentar mexer com ele. O que eu quero dizer com isso? Que quem pratica o assédio moral é um covarde. Exatamente. Ele se utiliza da sua força, ou é porque é o empregador, ou se utiliza da fraqueza do colega num momento como esse. Isso tem nome que é covardia. Agora, doutores, que conselhos, se é que pode dizer assim, né? Já que o tema é super delicado e subjetivo, mas o que uma pessoa que está sofrendo isso
pode fazer no seu dia a dia para tentar amenizar essa situação, independente da ação, né, da reclamação trabalhista? Mas no seu dia a dia, existem alguns procedimentos que ela possa fazer para se defender disso? Existem alguns, né? Mas eu não sei se o empregado lançaria também mão destes elementos com tranquilidade, ou melhor, sem receio. O maior deles seria o quê? Denúncias ao Ministério do Trabalho. Eu ouço muito isso, mas eu posso fazer denúncia anônima? Exatamente. Eu posso fazer essa denúncia pelo telefone para que ninguém me veja? Né? Então, o empregado até disso, ele receia, né? O Ministério do Trabalho, ele recebe essas denúncias, pode interferir, pode tentar minimizar, pelo menos, essa situação, na medida em que ele compareça à empresa e tente verificar, né, a ocorrência dessa situação. O próprio sindicato, Ministério Público, do empregado, o Ministério Público tem atuado, né, de maneira bastante significativa nessas questões, né, de assédio moral, de descumprimento de legislação trabalhista, né? Nós temos contado muito com o Ministério Público, né? Situações de trabalho escravo que ainda existem outra vez, né, em pleno século XXI, e às vezes muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Basta ver o noticiário de Teresópolis, né? Pois é. Então aí nós temos contado muito com o Ministério Público, como regra geral. Mas o empregado precisa saber, né? Precisa saber que ele tem esses mecanismos que ele pode buscar antes de ter que recorrer ao judiciário numa medida mais extrema. Eu acredito que atualmente, sem desmerecer nenhum outro órgão, eu acho que se fosse uma situação particular minha, eu iria no Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público... Mas o Ministério Público do Trabalho. Ministério Porque Público aqui em Teresópolis não tem. Mas eles têm a correspondência com Petrópolis, né? Ah, sim. Vai no Ministério Público Estadual. Não tem problema. Vá ali. Exatamente. Vá ali. Procura o Ministério Público. O Ministério Público Estadual saberá identificar se é um crime contra a organização do trabalho. Também porque o crime contra a organização do trabalho não é de competência da Justiça Trabalhista. É importante colocar isso. Um crime contra a organização do trabalho não é crime trabalhista. Não existe, aliás, não existe crime trabalhista de competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não julga crime. Aí, dependendo do crime contra a organização do trabalho, aí a gente ia precisar falar, vai para a Justiça Estadual ou Federal, dependendo da situação. Então, mas eu acredito que a busca pelo Ministério Público seja talvez o primeiro passo. E o Ministério Público Estadual aqui, especificamente aqui em Teresópolis, eles têm encaminhado as denúncias também para o Ministério Público do Trabalho. Isto tem acontecido. Entendeu? E a fiscalização, às vezes, ou é do próprio Ministério Público Estadual, e às vezes, quando nós vemos a interferência do Ministério Público do Trabalho, né, muitas das vezes o Ministério Público Estadual levou essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho e estão atuando, se não juntos, mas pelo menos um comunicando ao outro a ocorrência desses descumprimentos. Essas irregularidades todas, né? Um acaba completando o outro, cada qual na sua função. Sim, então é garantido, por exemplo, a pessoa que quer se defender de uma situação dessa, mas ainda está no seu emprego, é garantido o anonimato? Mesmo procurando o Ministério Público? Olha, eu entendo que por analogia, sim. Eu entendo que sim. Se você está diante se você percebe um crime contra a organização do trabalho, diz que denúncia. É para isso que serve. Para que é o diz que denúncia? Para esse tipo de coisa. Não é só para pegar o traficante fugitivo. Não é só para pegar o cara que matou a criancinha e não sabe onde está e aparece a foto dele. É denúncia. Então, procura. Por que não? Procura o seu advogado. Ou procura um advogado. Tem uma orientação, né, procura jurídica uma orientação. sobre isso. Então é muito importante esse tipo de coisa. Procura advogado, procura o Ministério Público. Procura lutar pelo seu direito. Não deixa ele ficar parado. Não deixa a lesão ficar para trás. O brasileiro tem essa mania. Isso me deixa
Eu critico muito a nossa cultura nesse ponto por isso. Em países desenvolvidos, procura seu advogado antes. Depois é que... para evitar o depois, o brasileiro procura depois. A gente até vê em filmes nos Estados Unidos que se brinca que a pessoa tem que pagar meu advogado todo mês. Olha o hábito. Manter o advogado todo mês pagando. Por quê? Porque ele está sempre buscando orientação. Tudo que te incomodar, busque orientação com o advogado. Tudo. Você está com um problema, você está com uma cárie. Esse é um exemplo até que o meu sócio, o Rômulo, costuma dizer. Se eu estou com uma cárie, eu não vou na frente de um espelho e meter a mão lá no dente. Eu vou procurar um dentista. Então, você está com um problema, lê o contrato ali, procura um advogado. Antes de assinar o contrato, né? Antes de assinar o brasileiro, ele tem que se habituar a exercer a sua cidadania. Né? Não aceitar as coisas como se fosse uma coisa normal. Você passar 3 horas na fila de um banco, mas olha, também eu vim ao banco no dia 5 do mês. Então, hoje eu sabia que o banco estava cheio. Então, eu tenho que aceitar isso. Gente, o que é isso? Não tem que aceitar, tá pagando. não. Você não tem que aceitar, não. Existe lei estabelecendo o tempo que você tem que ficar no banco, né? Que você pode ficar numa fila de banco, né? Você chega nos Estados Unidos, tem lá, a partir desse momento, 10 minutos de fila. No 11º minuto, eles já estão reclamando, já estão buscando seus direitos, já estão indo em busca, né, do seu direito. Aqui as pessoas aceitam as coisas muito passivamente. E por outro lado também, nós temos uma justiça extremamente inchada, seja a justiça trabalhista, estadual ou federal, extremamente inchada, com muitas ações, pouco pessoal, isso quando não é pessoal mal remunerado. Vai ver a diferença de salário de um escrevente da Justiça Federal ou trabalhista, que a trabalhista é uma Justiça Federal, e o mesmo escrevente na Justiça Estadual. Vai ver que absurdo é. Importante o doutor mencionar isso, né? Porque existe assim um certo preconceito relativo à Justiça do Trabalho, né? Como sendo justicinha. Mas muitas pessoas não sabem que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. A justiça é uma justiça federal, é uma justiça que é extremamente especializada, então quem está ali sabe bem o que está fazendo. Você não vai passar num concurso qualquer da Justiça Federal com conhecimentos abstratos, conhecimentos subliminares, você vai passar sabendo muito, e sabendo muito você vai atuar melhor. Agora, por outro lado, eu não acho correto de forma nenhuma o preconceito que realmente existe em relação à Justiça do Trabalho, que eu atribuo especificamente a desconhecimento do trabalho que a trabalho faz. E aí eu posso falar com um pouco de conhecimento, né? Porque sou Muitos aposentada, anos, né? Da Justiça do Trabalho, e às vezes eu sinto assim, dos próprios governantes, talvez uma intenção de acabar com a própria Justiça do Trabalho, né? Você amplia a competência da Justiça do Trabalho, como foi ampliada barbaramente, com a emenda 45. Com a emenda 45, ampliando a competência através do artigo 114, e as pessoas, né? Todo o aparelhamento da Justiça do Trabalho, a quantidade de funcionários se manteve exatamente a mesma. Mesmo recebendo todos aqueles processos da área civil, porque os juízes foram declinando a competência, mesmo assim continuou com o mesmo efetivo. E foi súmula que entra, a súmula que cancela. A súmula que volta, a súmula que vai, até conseguirem agora fazer um arranjo, a DIN, que é para poder excluir interpretação do relação de trabalho, o servidor público. Servidor público ele pode ser do regime do emprego público, que é o seletista, ele pode ser servidor estatutário ou equiparado, às vezes está numa função temporária. Então, o Supremo, numa ADIM, que agora não me lembro o número, é 3365, 3368, uma coisa assim, pegou e falou, vamos parar com a interpretação que servidor público estatutário e equiparado vai para a Justiça do Trabalho, senão ela ia travar de vez. Mas muita coisa. Vamos falar sério. Se critica, mas o sonho de todo trabalhador é que os seus direitos fossem apreciados pela Justiça do Trabalho. É verdade. Exatamente. Né? Justiça gratuita, muito mais célere. Muito mais. Né? Então,
os próprios servidores públicos gostariam muito que seus direitos fossem apreciados ou fossem da competência da Justiça do Trabalho. Algumas questões até processuais. Propõe uma ação na cível, o juiz vai ser distribuído, vai para o juiz vai ver se está em termos para mandar citar. Propõe na Justiça do Trabalho, o escrivão já pega, manda intimar. Já vai direto. 48 horas, já presumiu que intimou. Vamos marcar audiência para os próximos 5 dias, primeiro que tiver aberto. Audiência Marcou una. audiência. Audiência una. Se é no procedimento sumário, ela é indivisível. Se no procedimento ordinário, no procedimento sumário não, sumaríssimo, ela é indivisível. No procedimento ordinário, ela pode ser fracionada em 3 atos, mas é contínua. Acabou a sentença, recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, acabou daí só se você for para o Supremo. Não tem interposição de tem, recurso de decisão interlocutória. Já facilita. É mandado vai entrar com mandado de segurança, agravo de instrumento, é só se você quiser destrancar recurso. Então é uma coisa muito mais célere, muito mais simples. E os preconceituosos civilistas, dentre eles, eu sou professor de processo civil, sou professor de civil também, é a área que eu estou, mas a gente percebe claramente que o que a gente quer mesmo é que o nosso processo seja igualzinho dos trabalhistas. Doutores, o papo está maravilhoso, mas infelizmente nós temos que encerrar o programa, o nosso tempo já se esgotou. Vamos encerrar com agradecimentos então. Eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui, que você sempre foi para mim um exemplo. Desde quando eu era estudante, estagiária, início da carreira até hoje. Eu é que agradeço a sua confiança, agradeço a TV Diário, agradeço a sua confiança em mim, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre direito do trabalho, que é, na verdade, o meu grande amor, né, na área jurídica. E foi um prazer enorme estar aqui dividindo a mesa com o Dr. Ruiz, né, sob seu comando, né, discípulo superando o mestre. Muito obrigada, tá, Mábia? Doutor Ruiz, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Seus esclarecimentos foram brilhantes, acho que contribuiu muito para o crescimento desse programa. E eu gostaria que você encerrasse o programa com algumas palavras. Eu só tenho que agradecer, especialmente, claro, a você, a honra de estar aqui diante da doutora Tânia, que acho que é uma inspiração para muitos alunos, estudantes e profissionais do direito aqui em Teresópolis. Agradecer a TV Diário, né? Parabenizar pelo estúdio, isso aqui tá bacana, isso aqui, olha, esse olhado cheio de lâmpada, tá bonito mesmo. E fiquei muito feliz de vir aqui. Primeira vez que eu venho aqui na TV Diário, já estive em outros programas e eu me senti bem à vontade. A TV Diário está de parabéns. Muito obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o programa OAB em Foco. Espero ver-lhes no próximo programa. Um grande abraço.